Olá, queridos amigos adoradores, quero dar início a mais uma série muito especial e agora abordando o poder das gerações de adoradores, isso mesmo. Sabe que a Bíblia traz ao nosso conhecimento que após o rei Davi decidir construir um templo de adoração a Deus, ele também estabeleceu dentro do ministério a liderança levítica, que era composta pelo menos pelas famílias consagradas daquela época, né? Famílias que foram consagradas da tribo de Levi. Eram em torno de mais ou menos 38 mil. E dentre eles, Davi escolheu 24 mil para supervisionar a adoração do templo. Olha quanta gente, né? Dá para fazer uma escala assim enorme de pessoas. Imagina a dimensão disso. Então vamos tomar como base o livro de 1 Crônicas 23 e 25 para caminharmos numa revelação espetacular. Então veja que eu falei que esse ministério poderoso era formado por famílias. E é aqui que eu abordo como se deu início a esse tremendo ministério familiar, assim, muito poderoso. Ou seja, na época do rei Davi, milhares de músicos já serviam no templo em Jerusalém. Serviam com canto, serviam com instrumentos musicais. Então, dentre estes, havia um grupo de 288 mestres. Eu estou falando de mestres, gente. 288 mestres na música, no canto, na questão instrumental, que se revezavam em 24 turnos de 12. Pense isso aí, coloque isso como base, 12 pessoas, para que o louvor a Deus se mantivesse sem interrupção. Então, a Bíblia relata que Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf. Asaf é um dos líderes que foram, na verdade, escolhidos por Davi para o louvor e adoração. Asaf, filho de Asaf, de Emã e de Jedutum, esses três são principais. Ele foi escolhido para o ministério de profetizar com som de harpas, de lira, de símbolos e etc. Então, esses homens eram os principais líderes de louvor que se tem notícia na época. Foi aí que surgiu, gente, o ministério de louvor contínuo. Isso mais adiante eu vou falar sobre o assunto, que é o louvor contínuo. Mas o detalhe é que todo esse processo ministerial começa com uma linhagem familiar. Olha só as famílias aí. Então, assim, vemos que a Bíblia é clara, sabe, em relação a quando menciona, na verdade, os nomes dos chefes dos levitas do primeiro templo, juntamente com o nome de seus filhos. Eu falo primeiro templo porque foi o templo que, na verdade, Davi arquitetou para que Salomão logo depois inaugurasse. Então, o mais interessante é que, se observarmos bem, cada grupo familiar mantinha 12 pessoas, 12 da linhagem familiar de cada líder. Não é curioso ter essa marca de 12? Se aprofundarmos mais ainda o texto de 1 Crônicas, capítulo 25, verso 7 em diante, eu vou ler uma parte dele aqui para você ter uma ideia. E diz assim, a partir do verso 6, diz assim: todos estes homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras, harpas na casa de Deus. Foi Asaf, Jedutum e Emã que estavam justamente sob a supervisão do rei Davi. E aí o verso 7 do cara, eu estou lendo 1 Crônicas 25, certo? Capítulo 25, a partir do verso 6 em diante. Estou no verso 7. Eles e seus parentes, todos capazes. Gente, capazes. Homens capacitados, levitas, músicos capacitados, habilitados para isso. Capazes, e a Bíblia diz assim também, não apenas capazes, mas preparados para o ministério do louvor do Senhor. Totalizavam 288 pessoas. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos. Olha só, jovens, velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Aí vem, a primeira sorte caiu para José, que era também filho de Asaf. Santo José, que era filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12 pessoas. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12 pessoas. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, que também eram 12. A quarta para Isri,
Os nomes são incríveis, né, gente? Para Isri com seus filhos e parentes. Olha, o próprio líder, certo, de 12. A quinta para Netanias com seus filhos e parentes, e eram também ao todo 12. Eu não vou ler todo aqui o capítulo, porque na verdade são mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, é uma imensidão de genealogia dos levitas que participavam justamente da liderança, tanto de Asaf como de Jedutum. Ou seja, está tudo aqui, está tudo escrito. Agora, por que 12? Essa é a visão extraordinária de Deus, e é uma revelação muito grande sobre isso, inclusive no meio dos levitas, no meio dos adoradores. A visão de 12 pessoas aqui na Bíblia remete também para a visão de um governo sobrenatural. Logo eu vou falar também sobre o assunto. Então, está bem claro que a visão dos 12, que foi estabelecida desde o princípio das gerações dos hebreus, continuou a fazer parte das demais gerações, inclusive a dos levitas. Isso está nítido nas Escrituras, e é o que nos chama bastante atenção, porque o que caracteriza 12 tribos, 12 pedras, 12 gerações? É o governo divino. E esse é o governo do céu sendo estabelecido aqui na terra. E, logicamente, no meio dos adoradores, ok? E no meio dos adoradores não seria diferente. Gente, se está escrito na Bíblia, e a Bíblia é a revelação do céu escrita para nós, jamais podemos ignorar. Então, assim, o que Deus quer nos falar, na verdade, é que no meio dos levitas, no meio dos adoradores, a autoridade do reino de Deus e do seu governo também precisa ser conectada ao nosso serviço de adoração dentro da igreja, de adoração nas comunidades, de adoração no culto, de adoração nas nossas reuniões e de todas as demais celebrações. Enfim, não estou dizendo que a partir de agora precisamos estabelecer grupos de 12 levitas dos cultos. Não é isso. Então, o que quero trazer a esse estudo é que onde o governo do céu estiver estabelecido, haverá grande manifestação da sua glória, do seu Espírito no seu reino aqui na terra. Enfim, eu acredito que ainda há muito para descobrirmos com tudo isso. A revelação dessas pérolas das Escrituras trarão muita profundidade e só reforça a ideia de Deus cumprir, na verdade, o seu propósito, inclusive no meio dos nossos adoradores, ok? Então, quer aprender um pouco mais sobre o assunto? Então, na segunda parte dessa série, nós vamos descortinar algo mais profundo, ok? Então, até lá, te vejo. Então, não despreze esse canal por nada, tá bom? Dê seu like, se inscreva se você não está inscrito e manda para todo mundo. E vamos estar juntos. Deus abençoe.